Especialistas concordam que o desenvolvimento do pensamento crítico e a criatividade não são habilidades inatas. Nós não nascemos com elas e que para desenvolver o pensamento crítico e a criatividade seria preciso de instrução. No entanto, a grande questão é quando é benéfico para o aluno, uma criança, começar a desenvolver essas habilidades que crianças pequenas, a partir de 4, 5 anos, e que ainda estão na educação infantil, bem como as crianças do ensino fundamental, entre 10 e 11 anos, devem ser alvo de um ensino que objetiva o pensamento crítico e a criatividade desde tão cedo? Bom, o que nós temos é que na nossa educação brasileira, essas habilidades são, sim, incentivadas desde a educação infantil, uma vez que a nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é o currículo normativo do Brasil, destaca a importância do desenvolvimento dessas habilidades desde cedo. Tem um documento de 2020 do Instituto Ayrton Senna intitulado Guia da Criatividade e do Pensamento, e contém um trecho que cita o seguinte sobre a visão da educação. Estabelece que a educação deve ser uma oportunidade para o desenvolvimento pleno dos estudantes e que, especialmente nas sociedades atuais, deve resultar de oportunidades equânimes, inclusivas, para que todos possam viver com autonomia diante dos inúmeros desafios de nosso tempo. E firma, assim, um compromisso com a educação integral das crianças. Nesse documento e também na nossa BNCC, o que chamam de educação integral, por sua vez, é algo além de ensinar e aprender conteúdos e que envolve vivências significativas e que isso deveria estar no cerne da questão educacional brasileira. E dentre essas vivências significativas, deveriam estar presentes momentos e contextos em que os alunos sejam estimulados a pensarem de forma crítica, a aprender a ser um pensador crítico. E que isso seria importante ser estimulado, sim, desde cedo. Por quê? Olha só o porquê disso. Porque, segundo um outro documento chamado Desenvolvimento da Criatividade e do Pensamento Crítico do Estudante, o que significa isso dentro da escola, do Centro de Pesquisa e Inovação em Educação da OCDE, de 2020, e que foi traduzido pelo Instituto Ayrton Senna, então você encontra em português na internet, tem dentro deste documento que o desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade são necessários na formação, nessa educação integral, pois são habilidades apontadas como as mais promissoras para o mercado de trabalho. Veja só que você vai entender onde eu quero chegar. Então, neste documento, ainda citam, por exemplo, que CEOs, diretores de recursos humanos de grandes empresas nacionais, multinacionais, que responderam à pesquisa O Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial, eles identificaram e apontaram que o pensamento crítico, a criatividade, como a terceira e a quinta competências mais importantes. A primeira, então, foi o pensamento analítico, inovação, a segunda, resolução de problemas complexos, e a terceira, o pensamento crítico. E que ainda, uma recente pesquisa de mercado realizada pelo LinkedIn, o LinkedIn que a gente coloca currículos lá, concluiu que criatividade foi a segunda competência mais procurada pelas organizações em 2019. E o NET, que é um departamento de trabalho dos Estados Unidos, mostrou que a criatividade foi a competência cuja importância e demanda mais cresceram em cargos científicos e de engenharia entre 2004 e 2017. E que sua importância aumentou em todos os setores da economia. Realmente é isso que estão buscando das pessoas: criatividade, pensamento crítico. Tudo bem. Nesse ponto, evidencia-se o quanto a educação formal tem sido tratada como utilitarista, como uma finalidade econômica de fomentar o mercado de trabalho. E para isso, caberia a educação, inclusive a educação desde a sua base, lá na educação infantil, desenvolver as habilidades que esse mercado está demandando. Mas será que a gente tem feito esse desenvolvimento do pensamento crítico da maneira correta? Fica a pergunta por aqui, a gente vai chegar à resposta nesse vídeo. Mas não para por aí. Além disso, o documento da OCDE aponta a importância dessas competências para as democracias modernas e o posicionamento político dos cidadãos, onde
segundo o documento, espera-se que as pessoas exerçam o seu pensamento crítico como parte integral da cidadania, tendo a capacidade de formar uma opinião independente e bem embasada para votar e para avaliar a qualidade dos argumentos apresentados na mídia, outras fontes de informação, e que, em um mundo digital em que múltiplos fatos, visões, teorias e premissas são oferecidos, o pensamento crítico se tornou ainda mais importante. A grande questão é que a educação não é fato, apenas uma transmissão de conhecimento, mas ela também não pode ser somente utilitarista, mecanicista ou uma simples máquina de formação de pessoas para o mercado de trabalho ou para votarem e tudo mais. Mas, antes de tudo, a educação é necessária para a formação humana, para o bem viver, para o bem do homem. Porém, a forma como esses documentos citados enfatizam o desenvolvimento dessas competências do pensamento crítico e da criatividade onera a transmissão do conhecimento, do conteúdo, que é algo necessário, sobretudo para crianças pequenas. Mais uma vez, em um contexto que se enaltece o pensamento crítico e a criatividade dos alunos, o papel do professor ele é colocado como mediador do conhecimento e do desenvolvimento pleno dos estudantes. O educador assume uma postura de acolhimento, de escuta ativa, da promoção do protagonismo dos estudantes que se corresponsabilizam pelo processo formativo como um todo. E quem disse isso não fui eu, mas o documento que eu citei lá no início do Instituto Ayrton Senna sobre o pensamento crítico e a criatividade. E é pior ainda, porque esses dias eu vi um vídeo antigo desse Instituto Ayrton Senna, no qual a professora relata uma experiência em um projeto para desenvolver o pensamento crítico e a criatividade dos alunos da educação infantil, onde o tema era problemas sociais e eu com isso, para crianças bem pequenas. E nesse projeto, as crianças elas deveriam pensar o papel dos idosos na sociedade e que, ao visitarem um lar de idosos, elas fizeram algumas perguntas aos idosos. E uma das perguntas era: o que esses idosos gostariam de ganhar? Muitos idosos responderam que eles gostariam de ganhar algum item de consumo, até responderam um vestido novo, uma roupa nova. E ao chegar na sala de aula, a professora propôs uma reflexão crítica, uma provocação, conforme ela mesma cita, ali para os alunos. E nessa provocação, os alunos foram guiados a refletir se, de fato, os idosos precisariam daqueles itens, ou se não, se seria melhor itens de necessidade, como alimentos, ou emocionais, como carinho, atenção, mas vestido não. Olha, não há nada de errado em fornecer esses itens de necessidades. No entanto, o que os idosos haviam pedido? Por que eles não foram, então, atendidos com o que eles foram pedidos? Porque simplesmente a professora, ela se achou no direito de refletir sobre as respostas daquelas pessoas, provocando pequenos alunos a pensarem criticamente quanto àquilo desde cedo. Dessa forma, a postura da professora está na preocupação em formar crianças que questionam o tempo inteiro assuntos que, teoricamente, já estão bem decididos e que já foram até respondidos pelos próprios interessados, mas colocam nas respostas individuais os valores globais de uma sala inteira, onde todos teriam o direito de opinar sobre decisões privadas e que já foram tomadas. Veja que isso pode não ser catastrófico se nós tratamos de assuntos belos, bons, verdadeiros, como o cuidado de idosos. Mas imagine o seguinte, imagine o estímulo à reflexão crítica de assuntos que são contrários à sua família, ou ainda a proposição de soluções que você mesma não defende. Em projetos assim, o ideal é que as reflexões elas não sejam motivadas pelas ideias particulares da professora ou até mesmo dos alunos, mas embasadas em um rico imaginário de quem conduz o processo. Nesse caso, é necessário que a professora seja uma pessoa culta e que tenha uma longa e constante convivência com a literatura universal, por exemplo, com bons textos, com bons vídeos, com bons filmes,
sobre o tema proposto que está sendo levado para a sala de aula para reflexão. E que os alunos sejam preenchidos dessas boas referências. Que não se trate de uma questão de opinião da educadora ou das crianças. Inclusive, nos anos iniciais da educação infantil, até os 10 anos de idade de uma criança, pelo menos, é necessário que essa criança aprenda a se identificar com pessoas diferentes dela, mas que tem um ponto de contato. Somos seres humanos. Mas para isso é preciso de uma longa prática de literatura, de ficção, de leitura, que nos permite copiar e ter referências para emitir opiniões, reflexões ou um pensamento crítico e desenvolver a criatividade. Então, a chave para a formação de um pensamento crítico e para desenvolver a criatividade está na ampliação do verdadeiro imaginário, que é formado de acordo com indicações dadas pelo autor de uma boa obra lida ou ouvida pela criança e que permite incorporar novas possibilidades, conflitos e tensões. É através desse exercício de imaginação que nos permite compreender o próximo e assim se tornar mais pessoa, mais humano. A arte de compreender as pessoas depende da amplitude do nosso imaginário. Como a educação integral, ela visa a formação humana, há de se ter em mente que a base literária ela é importantíssima para isso. Mas como que uma criança pequena, na sua primeira infância, até os 7 anos, por exemplo, pode começar formando o seu próprio imaginário para que, a partir disso, consolidado, ela seja capaz de, aí sim, formar um verdadeiro pensamento crítico, fomentar a criatividade. Nesse ponto que o ensino transmissivo inicial, que permitirá a aquisição da leitura, é um ponto crucial para a formação do verdadeiro pensador crítico e criativo. Uma vez que, primeiro, se precisa aprender a ler e depois usar a leitura para aprender, para formar o seu imaginário. Entende? Mais importante do que inicialmente formar pessoas críticas, criativas, fornecer a cada uma das crianças a chance de ler corretamente, com precisão, com compreensão, pois será através do contato com a linguagem textual que ela será capaz de não apenas ficar a sociedade com base em opiniões, mas melhor, compreender a sociedade. A partir disso, as novas respostas reflexivas e de fato criativas podem ser dadas. E nesse contexto, não faz sentido acreditar que a formação do pensamento crítico, da criatividade, devem ser um objetivo dos anos iniciais da educação infantil, ainda na educação infantil ou no ensino fundamental. Mas a convicção de que a escola tem esse papel não remonta de agora, não. Remonta de décadas atrás, desde Paulo Freire, como grande incentivador do pensamento crítico, mas que, no entanto, citava que não deveria se ter tolerância com quem pensa diferente. Inclusive, tem um trecho que eu vou falar para vocês, que algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele tornam possível ser crítico a respeito de tudo, menos desses mesmos métodos. Isso é uma frase citada por Bruce Boston em 1972. E ainda, remonta de documentos globais formulados pela Unesco e que foram revelados no livro Maquiavel Pedagogo, onde o autor Pascal Bernardin, de 2013, apontou cada um deles. Nesse livro, o autor evidencia que o papel da escola é inserir uma agenda global e, portanto, valores globais. E, para isso, todos devem pensar da mesma forma. E não há espaço para pensar diferente, para individualidade ou culturas familiares diversas. Por isso, desde o início da educação formal, se faz necessária a adoção de projetos e pontos de reflexão na sala de aula para colocar esses valores globais em pauta, para se inserir um valor moral único. Perceba que a maioria dos professores sequer tem consciência dessa manipulação social que todos vivemos e, diante disso, o que eu posso fazer? Bom, se você é pai, está ouvindo este vídeo, é preciso verificar o cronograma de projetos, materiais didáticos do filho e conferir os temas que serão tratados. Para cada tema, o pai deve ter acesso às referências e exigir que quem estiver na frente desse processo, a professora, que ela domine a alta
cultura sobre aquilo. E não basta a emissão de opiniões, mas é necessário ir além. É necessário referências literárias para cada tema que será debatido ou, ao menos, ali apresentado às crianças. O ideal mesmo seria não abrir espaço para debates antes da primeira década de uma criança, pois nos primeiros 10 anos a preocupação, segundo a educação clássica, é abastecer a criança de todas as informações boas, verdadeiras, belas, verdadeiras possíveis, para que depois ela seja capaz de refletir sobre os temas propostos para ela. E se você é professora, é essencial dominar desde o conteúdo até os temas que serão tratados e se abster de simplesmente emitir opiniões. A sua responsabilidade é muito grande, mas sim trazer referências literárias sobre cada tema. E para a educação infantil não se trata de qualquer referência, mas os clássicos consagrados da literatura, como contos de fadas, poesias, fábulas de autores consagrados. Certamente, dentro de cada bom livro já consagrado pela literatura, o professor encontrará também boas referências para trazer aos seus alunos e assim contribuir para a formação literária da criança, para que no momento certo cada criança possa florescer e seja capaz de compreender o ser humano e assim amar mais o próximo, formando assim integralmente e sendo capaz de ter um pensamento crítico e criativo diferenciado. Eu não sou contra a formação do pensamento crítico e criativo do ser humano, porém, a forma pela qual as nossas escolas têm traçado o caminho para as crianças atingirem esse objetivo é demasiadamente precoce e tem esquecido de questões mais fundamentais que vão permitir a formação de um pensador crítico e criativo depois, no ensino fundamental 2 e tudo mais. Que é, sobretudo, o ensino adequado da leitura e da escrita. Precisamos ensinar a ler e a escrever corretamente, treinar a leitura, expor às crianças as boas obras, para que depois, sim, de compreender o ser humano em seus mais diversos aspectos, que por mais que eu não tenha vivenciado certas situações, a literatura vivencia. Então, aí sim, o aluno pode ser levado a pensar criticamente sobre as situações, unir informações que ele já leu, utilizar a leitura para aprender. E aí sim, formando passo a passo o seu pensamento crítico. Primeiro, ensinar a ler, fornecer boas obras de literatura e depois se preocupar em formar um pensador crítico, um pensador criativo, diferenciado, tão valorizado pelo mercado de trabalho. Isso vai ser um alcance aonde a gente pode chegar, uma finalidade, mas para que isso aconteça, a gente tem que, sobretudo, focar os nossos esforços na centralidade, o cerne da educação básica inicial tem que ser ensinar a ler e a escrever. E aí, o que você acha sobre tudo isso? Escreve aqui para mim nos comentários, estou super curiosa para saber o que você acha, ou você dê exemplos de como o pensamento crítico tem sido exageradamente inflamado dentro das escolas e, do outro lado, o quanto a educação básica, no seu sentido mais básico, né, no ensino da leitura e da escrita, tem sido deixado de lado. Será que a gente está alcançando os nossos objetivos de formar pensadores críticos e criativos? Ou a gente está, infelizmente, tornando os nossos alunos cada vez mais emburrecidos? Quero saber a sua opinião.